Boa tarde. Vamos dar início então ao segundo painel da tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite do Sr. Presidente da Câmara, do Dr. João Aides, para estar presente aqui neste evento, neste magnífico evento. Gostaria também de cumprimentar a mesa e cumprimentar os palestrantes, a professora Helena Freitas, o arquiteto Miquel Canatá, o professor Joaquim Ibanhas e o professor Henrique Caiato, que depois apresentarei mais detalhadamente. Dizer que para mim também é uma grande responsabilidade, depois da magnífica moderação do meu colega Rio Fernandes, portanto este é um desafio também relevante. E, de alguma forma, gostaria de dizer 2 ou 3 palavras antes de apresentar a mesa. As 2 ou 3 palavras têm a ver com chamar a atenção para o evento e para a importância do evento e olhando normalmente para aquilo que nós não ligamos muito quando vamos às conferências. Nós não ligamos nada àquilo que... Vamos ao programa, mas nunca vemos a introdução. Não é? E esta introdução é muito interessante porque revela 3 aspectos que me parecem fundamentais deste momento e deste encontro. Este encontro é sobre a reflexão sobre um projeto, sobre uma intervenção que resulta das parcerias para a regeneração urbana, mas este é um evento que resulta de um ciclo de eventos, de um ciclo de debates que termina, ou pelo menos que tem um momento alto, ao fim de 3 anos. Portanto, isto não é uma iniciativa pontual, isto não é o celebrar de uma obra ou da inauguração, como habitualmente se faz em Portugal. Isto é um momento de reflexão relativamente ao que se fez nestes últimos 3 anos, das iniciativas que foram promovidas, dos projetos que foram lançados, da obra que se vai inaugurar, mas que procura olhar para o futuro e procura olhar para as vivências que estes projetos e estas iniciativas e estes espaços vão ter, mas que não se fica pelos projetos, que procura olhar para a cidade e, mais do que para a cidade, para a área envolvente da cidade, para aquilo que são os corredores, as áreas de integração, não só a natureza ambiental, como estamos a falar, mas também aquilo que são as vivências e a relação de vivências, que há bocadinho foi bem mencionada e que muitas vezes traz e que combina nestes espaços pessoas de várias proveniências, de várias vontades e interesses. E, portanto, este momento é um momento muito importante e, de alguma forma, este painel, que tem este nome sugestivo dos ecossistemas da cidade, vai procurar refletir sobre 4 dimensões dos sistemas e das vivências da cidade, aquelas que têm a ver com o conhecimento, com as diferentes formas de conhecimento, com as vivências sociais, com a biodiversidade e, portanto, com o papel, com as questões ambientais e por último, com o papel da comunicação na vivência e na organização das vidas da cidade. E, portanto, passaria então a apresentar a primeira oradora, que julgo é por todos nós conhecida, mas eu gostaria de sublinhar, eu não imprimia o currículo de cada um deles, porque é um currículo muito extenso e, portanto, este ser um painel com preocupações ambientais trouxe o computador para evitar o desperdício. A professora Helena Freitas é doutorada em Ecologia, fez o pós-doutoramento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e é diretora do Jardim Botânico da Universidade. Para além disso, teve como cargos bastante relevantes a presidência da Liga Portuguesa da Natureza, da Liga para a Proteção da Natureza e da Provedoria para o Ambiente e a Qualidade de Vida da Autarquia de Coimbra. É, neste momento, tem de desempenhar as funções de vice-reitora da Universidade de Coimbra. Portanto, agradecendo a sua presença neste painel, convidava então a dar o seu contributo para o debate. Muito obrigado. Eu julgo que me ouvem. Eu queria agradecer, cumprimentar em primeiro lugar a todos e agradecer o convite que me fizeram para integrar este painel. Eu tive algumas dúvidas inicialmente sobre a minha, digamos,
de que forma é que podia aqui dar um contributo, uma vez que, de facto, eu sou aqui uma bióloga, o que parece aqui um pouco estranho neste contexto, digamos que é uma valência um bocadinho quase exótica neste contexto. Mas, ainda bem, e portanto eu vou tentar dar o meu contributo para este painel, abordando exatamente isso, portanto, a biologia e uma visão da biologia sobre estas questões, digamos, da nova relação urbana, dos novos territórios urbanos. E aproveitava, desde logo, exatamente esta questão. Portanto, a ecologia urbana, ou a abordagem ao meio urbano por parte da biologia, em especial da ecologia, é relativamente recente. Acompanha também este movimento de transição no sentido da própria cidade, foi abordado no painel anterior, portanto, digamos, as dinâmicas de urbanização ou de metropolização que são universais, portanto, hoje somos cidadãos maioritariamente urbanos e, portanto, também tudo aquilo que é relacionado de uma forma ou de outra com a biologia também tem essa preocupação de entender o ambiente urbano e perceber de que forma é que continuamos a ter no ambiente urbano uma série de condições que entende a biologia que são relevantes. E era esse aspecto que eu queria aqui falar. Foram mencionados vários aspectos, mas o mais importante é que, de facto, a ecologia e a análise ecológica têm que transitar, portanto, no ambiente tipicamente, mesmo conceptualmente, tipicamente de horizontes largos, de grandes manchas de vegetação, de florestas, de agricultura, de áreas inclusivamente com interesse conservacionista, para um território que, como foi dito, muito fragmentado, em que temos que perceber de que forma também aqui a biologia tem o seu papel, de que forma é possível mantermos os fluxos da água, os fluxos de qualidade, a biodiversidade, num território que é bastante diferente. Portanto, de facto, passamos a ter fragmentos dispersos num território que, em certa medida, até é agressivo, digamos assim, para a vida, digamos, para as espécies de uma forma geral. Portanto, esta transição também é uma aprendizagem para a própria biologia e para a ecologia, portanto, a disciplina da ecologia urbana até é relativamente nova no contexto das disciplinas abordadas pela biologia. Esta era uma primeira nota que eu queria deixar. Agora, uma vez que já foi muito discutida esta questão da fragmentação, dos novos territórios, das estruturas mais edificadas ou mais densas, portanto, enfim, isso já foi referido, eu vou falar sobretudo, digamos, dos aspectos, como é que nós podemos olhar então para a cidade, nesta perspectiva, numa dimensão positiva, o que é que nós buscamos na cidade? Os serviços dos ecossistemas, portanto, como é que os ecossistemas continuam a funcionar num contexto muito diferente, de tal manchas mais pequenas, fragmentadas, como é que eu continuo a ter água de qualidade, como é que a água continua a circular, como é que a água pluvial continua a funcionar, como é que eu mantenho, por exemplo, a qualidade, como é que eu consigo fugir às espécies exóticas, às espécies infestantes, como é que eu consigo manter os serviços de estética, de criatividade, de bem-estar num espaço. Qual é o espaço ideal para que eu possa usufruir e continue a sentir que estou na natureza, não é? Como é que eu continuo a sentir a vida, a biodiversidade, a avifauna, propriamente o espaço, como é que o espaço continua a inspirar-me na minha própria atividade diária. Portanto, estes serviços têm que continuar de alguma maneira a existir na cidade. E já nem estou a falar digamos, de outras questões que também são pertinentes, como é que nós passamos a ter os serviços, enfim, os bens, como é que os bens agrícolas vão para a cidade. Portanto, isso seria uma outra dimensão que eventualmente não tenho oportunidade para discutir. Mas, digamos, do ponto de vista mais as questões positivas, os serviços de ecossistemas, a biodiversidade, qual é a biodiversidade que eu passo a ter no ambiente urbano? É a mesma? Não é, certamente que não é. Portanto, digamos, a vida animal que se adapta, ou a vida vegetal que se adapta à cidade, é muito diferente daquela que nós conhecemos noutros territórios, porque, naturalmente, esse ambiente mais fragmentado, a disponibilidade de apenas algumas espécies, portanto, a limitação alimentar também limita a própria vida animal e vegetal e, portanto, também a condiciona, mas também, em grande medida, está por fazer esse exercício. Qual é a biodiversidade que eu passo a ter nas cidades? A maior parte das cidades
não sabemos exatamente, não existe esse conhecimento de base, não está feito esse diagnóstico, está de uma forma ainda muito, digamos, na maior parte dos casos, muito incipiente e muito pouco regular, portanto, não há uma monitorização, por exemplo, daquilo que é a biodiversidade urbana, numa cidade de média dimensão, de maior dimensão, o que é que acontece, portanto, sendo que, enfim, eu entendo que a biodiversidade continua a ser importante para o usufruto das populações humanas, mas outros aspectos que já mencionei, também relacionados com os serviços dos ecossistemas, como sejam as questões mais estéticas ou as questões até inerentes à própria criatividade humana, portanto, esse espaço e a necessidade, até que ponto o espaço continua a ser importante para nós, esse espaço, enfim, muitas vezes dizemos quando vamos ao Alentejo, temos finalmente horizontes, de tal forma que até assumimos, é curioso que o montado é considerada a paisagem portuguesa, que é uma coisa extraordinária, portanto, é verdade que nós assumimos, é a paisagem que gostamos até de apresentar como aquela que nos classifica enquanto portugueses, quando é de facto uma zona muito limitada do território, mas provavelmente também por isso, porque sentimos esses horizontes, sentimos o gosto de podermos circular, de olhar e de sentir até a própria vida num contexto de alguma qualidade visual, a percepção de que há harmonia nos territórios. A questão da harmonia também é uma questão muito importante e que choca frequentemente no ambiente urbano, não é? E por isso, quando buscamos o rural, há pouco discuti essa dicotomia que eu estou de acordo, que é uma dicotomia que já não fará sentido e que é muito mais o imaginário do que propriamente uma questão atual, não é? Mas é verdade, portanto, quando ainda essa questão do espaço, da dimensão, da qualidade, da harmonia, ainda estão presentes como, digamos, a transição entre a cidade e o rural, não é? Nós, tendencialmente, vamos para a cidade e pensamos, bom, vou para o caos, vou para a desorganização, vou sair largo a biologia e vou ao encontro da humanidade, desta humanidade que nós classificamos tipicamente como estando mais associada às cidades, que não é todo assim, mas enfim, é aquilo que acontece. Portanto, os elementos positivos, eu diria, que são estes, numa análise muito simplista, naturalmente. Agora, do ponto de vista de quem tem que organizar uma cidade neste contexto, portanto, tem que realmente, eu até costumo dizer, que nós promovemos uma urbanização tão deficiente quanto a perda de ruralidade. Portanto, nós, a partir dos anos 70, de facto, o processo de urbanização intensificou-se e descuidamos a forma como o fizemos e, da mesma forma, também descuidamos a forma como abandonamos o território não urbano. Portanto, estas coisas estão perfeitamente interligadas e, portanto, hoje encontramos esta desorganização, esta falta de harmonia, tanto num território como noutro, a não ser em bolsas muito especiais do território. Mas quando temos que, então, organizar o ambiente urbano, que dificuldades é que começamos a ter e a sentir quem tem a responsabilidade da gestão urbana, isto para passar muito rapidamente para os problemas que de facto são mais relevantes. Bom, desde logo, a maior parte das áreas verdes das cidades estão relativamente abandonadas. Portanto, e em primeiro lugar porque a maior parte, digamos, dos gestores, dos responsáveis, não sabem o que é que hão de fazer com elas. Não é? Portanto, quando elas estão associadas a uma urbanização especial, e aí teríamos também uma grande discussão, porque muitas vezes até essa situação nem sequer é devidamente cuidada e, portanto, a urbanização faz e nós percebemos que se esqueceram, afinal, estava previsto um parque ali, esqueceram-se, ou um jardim ali também se esqueceram, ou não fizeram exatamente aquilo que estava previsto. É isso que normalmente enfrentamos, mas há questões muito mais problemáticas. O próprio conhecimento. O conhecimento é um dos problemas que tem imediatamente quem tem que gerir o espaço urbano. Mas, afinal, que espécies é que eu coloco? E, afinal, que área é que eu devo preservar? E quem é que me ajuda aqui a fazer a escolha? E devo colocar espécies que correspondem a um de desidrato ou a outro, não é? E, portanto, isso é, de facto, um problema cotidiano e completamente disseminado em qualquer escolha urbana. Mas quando falamos do conhecimento, também é um conhecimento, não é apenas a espécie, que infelizmente, muitas vezes, aquilo que se faz é isto. Bom, eu copio o que fizeram ali ao lado. E, portanto, eu escolho este conjunto de 10 espécies, faço um copy-paste e já está, e já tenho ali exatamente a reprodução daquela outra cidade.
Isto é a pior coisa que se pode fazer, por muitas razões. E nós temos assistido a alguns problemas que derivaram exatamente dessa situação. Os problemas de fitossanidade que nós enfrentamos, as palmeiras que nós vemos morrer nas nossas cidades, não é? Porquê é que isso está a acontecer? Está a acontecer, quem diz as palmeiras das nossas cidades diz outras, porque de facto, exatamente por isso, porque não houve, digamos, um pensamento, não foram de facto soluções devidamente equacionadas. E, portanto, o conhecimento é estratégico hoje no planeamento do espaço urbano por muitas razões. Porque, de facto, quando nós agora assistimos ao corte das palmeiras, como acontece em Coimbra, em áreas, em avenidas que são avenidas clássicas, como a Sá da Bandeira, etc., dizemos, mas que horror o que estão a fazer ali, estão a decepar as palmeiras, ou estão a decepar os plátanos e não é preciso, ou estão, porque é que estão a colocar chopos e etc., e tenho problemas de alergias, etc. Portanto, isso são, de facto, as tais escolhas que devem ser feitas com conhecimento, com planeamento e, portanto, a precipitação das decisões às vezes inviabiliza exatamente essa oportunidade. E também, de facto, é um movimento. Por outro lado, outro aspecto negativo, isto para ser muito rápida, mas também muito frequente. Nós fazemos escolhas no sentido da artificialização dos espaços naturais. Nós, normalmente, a cidade, o que nós queremos, enfim, tipicamente aquilo que se coloca é na cidade eu quero um prado, um relevadozinho muito simpático para jogar futebol, não é? E depois ninguém pensa que aquilo custa imenso dinheiro ao erário público para manter e, além de imenso dinheiro, de facto, são soluções que muitas vezes se tornam, a curto prazo, inviáveis. E, portanto, o que é que nós fizemos? Artificializámos sistematicamente e grosseiramente muitos espaços que até eram nobres nas nossas cidades. Erradamente. O espaço para ser utilizado pelas pessoas não tem que ser um espaço artificial. Os espaços urbanos estão preparados para serem usufruídos pelas pessoas e as pessoas até os querem. E, portanto, temos que acabar com algumas destas falácias que, de facto, perduraram por demasiados anos e continuam, de certa forma, a perdurar. Portanto, este é um problema muito complicado da gestão de espaços verdes. Os encargos inerentes à manutenção dos espaços verdes nas nossas cidades. E, portanto, as escolhas têm que ser escolhas muito realistas, muito sérias e muito bem ponderadas. Mas não tenho dúvidas, enfim, que são importantes, como é evidente. Mas a lógica que tem prevalecido, como eu dizia, é, de facto, uma dimensão, portanto, muito artificial, desenquadrada, muitas vezes, e até, digamos, também não tem havido a reivindicação por parte da população, que seria desejável em muitas destas circunstâncias. Também por razões históricas, evidentemente, que isto também são processos. Eu tomei aqui umas notas que eu próprio já nem as consigo ler, portanto vou avançar rapidamente. Portanto, nas cidades, e agora para 2 ou 3 exemplos, porque eu não sei quanto tempo é que 5 minutos. Então vou ter mesmo que acelerar. Vou trazer só 2 ou 3 exemplos de um outro tipo de problemas que aparecem associados ao ambiente urbano, portanto, que obrigam realmente a começarmos a planear melhor os espaços verdes, julgo que era um pouco isto que se perspectivava. No caso de Coimbra, por exemplo, 2 ou 3 exemplos de situações complexas do ponto de vista da gestão autárquica na decisão. O caso, por exemplo, de Santa Clara, que eu acompanhei, para quem conhece Coimbra, onde está instalado o fórum, não é? E por trás do fórum. Por trás do fórum há uma área fantástica, de cerca de 40 hectares, que é um carvalhal nobre, em grande... mas que, enfim, o fórum foi feito, normalmente é típico, foi feito o fórum e depois fez-se o Centro de Saúde de Santa Clara e, portanto, entre estes 2 espaços há um conjunto alargado de 40 hectares de área verde e o que acontece, a certa altura, estava para ser feito, de facto, uma grande área urbanizada. Portanto, era tudo previsto para ser, digamos, mais uma urbanização, não é? Enfim, fora do grande centro urbano. A certa altura, quando se entregou a construção, percebeu-se que havia ali um conjunto notável de sobreiros. E o sobreiro está protegido por lei e porque, lamentavelmente, as pessoas acham que o sobreiro é uma árvore do Alentejo, mas não é, o sobreiro é uma árvore nacional e foi por isso mesmo que foi até considerada a espécie bandeira portuguesa, porque ela é, de facto, uma árvore de expressão nacional. E, portanto, a legislação
não esteve a olhar para o facto de poder estar na cidade ou estar num território não urbanizado. E, portanto, diziam-me que estavam ali 700 sobreiros e pediam-me então para eu avaliar se era possível eliminar esses sobreiros, sem os matar, ou pelo menos acondicionar a urbanização sem os destruir. E a verdade é que eu fui ao local e acabei por fazer uma contagem com a minha equipa de investigação e não eram 700, eram 7.000 indivíduos que eu tinha ali. Portanto, eu tinha 7.000 indivíduos de uma espécie protegida que não podia ser abatida. E, portanto, é evidente que o projeto era totalmente inviável, a não ser que se, de facto, se descurasse totalmente a lei. E, portanto, agora tem ali um imbróglio para resolver, a Câmara Municipal de Coimbra, como é evidente, porque enfim, vêm os direitos adquiridos, vem uma série de outras situações e é evidente que é impossível compatibilizar uma coisa com a outra. E julgo que agora será feito um IKEA, já não sei, enfim, depois. Mas, portanto, para dizer que, com frequência, estas coisas podem acontecer e um gestor autárquico é confrontado com estas situações, portanto, e tem que as resolver. E é lamentável, porque, enfim, é evidente que provavelmente a Câmara também não tinha os recursos técnicos que permitiam antecipar uma situação destas e, portanto, não será, evidentemente, de culpar propriamente a Câmara por esta situação, mas é uma outra situação em que um conhecimento antecipado, um bom cadastro, que é uma coisa que nós não queremos fazer porque não interessa a muitos interesses, mas não devemos estar à espera de um cadastro nacional, portanto, o cadastro deve ser feito pelas autarquias, pelas associações intermunicipais, não vamos estar à espera de um cadastro nacional, porque senão não temos condições para fazer depois as políticas públicas que sejam, digamos, ajustadas. Enfim, já sei que me está a fazer aqui só um outro exemplo último, que eu não posso dizê-los todos, mas este tem a ver com também o olhar do cidadão e da arquitetura. Há 2 anos atrás eu tive no meu grupo um estudante nigeriano, que se deslocava e durante o Natal ele ia sozinho, porque ele continuava a ir à universidade, deslocava-se todos os dias a pé do Polo 2 até à universidade, portanto no Polo 1, para trabalhar diariamente. E quando eu regressei das minhas férias de Natal, ele deu-me uma pena e disse-me: professora, tem que olhar para esta pena que tem aqui, que ele chamou Bird Killer. Chamou. Então disse ele: eu todos os dias venho pela ponte de Santa Clara e eu tenho aqui uma coleção. Ele trazia dezenas de aves mortas no percurso que ele fazia diariamente. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse: mas eu nunca tinha percebido isto, eu vivo aqui há tantos anos, eu nunca tinha percebido isto. Ele disse: pois, mas eu venho o caminho a pé e fui registando, e registou de tal forma um conjunto de fotografias que tinham vários estados de decomposição de uma série de avifauna tipicamente urbana. E mostrou-me aquilo e disse: não, professor, isto tem que denunciar isto, porque isto é uma coisa simples. Só aqueles tapumes que puseram que até têm umas aves, que supostamente são para impedir que as aves choquem, não é? Para o ruído, portanto, contra o ruído. E, portanto, puseram lá uma avezinha que é suposto ser para que as aves se assustem e, portanto, elas não vão lá. E, portanto, aquilo estava a matar diariamente, e está a matar diariamente, uma série de aves. Porquê? Porque estas aves que vivem em ambiente urbano, o que é que elas estão a fazer? Elas vão no seu percursozinho, são enganadas, porque quando aquilo foi lá posto, não havia árvores por trás. Mas, entretanto, as aves cresceram e as aves pensam que têm ali as suas condições de alimento e nidificação. E, portanto, sobretudo os juvenis, são enganados e vão ter com as árvores, não é? Portanto, vão e chocam diariamente ali e morrem diariamente ali imensas aves. E eu nunca tinha reparado naquilo. E para dizer o quê? Eu, evidentemente, que alertei as estradas de Portugal e disse: vocês, peço-vos só que ponham com um elemento de cor que possa, de facto, fazer com que as aves percebam que está ali isto. Que é uma coisa, eu posso fazer isso, não me custa nada fazer isso. E para dizer que, às vezes, nós também, cidadãos, se queremos preservar a biodiversidade, a vida nas cidades, também temos que estar atentos a isso e também, às vezes, em coisas muito simples, fazer com que os comportamentos mudem e que possamos, de facto, ter também esta biodiversidade em espaço urbano. Enfim, eu dispenso-me demais, peço desculpa se me alonguei excessivamente.